Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tô presente. Bom dia. Bem-vinda. Bem-vindos. Bom dia. Todo mundo cheio de sono, né? Até para digitar o presente da sono. Bom dia. Bom dia, meus amores. Enquanto eu espero o pessoal entrar, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre a VA? Eu coloquei lá num e-mail corporativo, né? Bom dia. Ô, Rayane, bom dia. E se tiver alguma dúvida, vamos aproveitar para tirar agora. Bom dia, Petra. Presente. Adoro. Obrigada, Priscila. Você também. Vocês todos são lindos. Não, não pode. Eu quero vocês desenhando. Que aí a gente pode cair, né, na questão da cópia, né? Aí é melhor que vocês desenhem. Bom dia, Verusca. Então preciso que vocês desenhem, tá? Ai, que bom, gente. Eu quero. A intenção é essa, que vocês se divirtam fazendo os manifestos, né? Fazendo as questões. Essa, o neoplasticismo tem manifesto. Eu não sei se vai dar tempo de eu ler, mas no texto que eu coloco hoje, eu dou. Tem um manifesto, tá lá incluso, tá? Que é isso, né? Toda vanguarda tem lá as suas questões. E o bebê! Bom dia, bebê! Ai, coraçãozinhos pra mamãe! Obrigada! Ai, gente, tô muito sensível, credo. Não, gente, tenta, sim. Então tenta me mostrar o processo, me falar do processo. Ah, então tá, então manda o rascunho também, Priscila. Se vocês digitalizaram, né, manda pra mim o processo. Manda pra mim o projeto de design, né? Que a gente vai falar exatamente sobre isso. Esperar só mais um minutinho pro pessoal entrar. Bom dia, Amanda. E aí a gente já vai começar, que eu vou falar hoje sobre neoplasticismo, sobre Mondrian e sobre a Bauhaus, né? Que é uma escola linda, que foi uma escola linda, bom dia. Foi uma escola linda de design. Então é isso, gente. Eu quero que vocês se divirtam fazendo a VA de vocês, montando o manifesto, montando as obras. Me mostrem o processo se alguém digitalizou isso, tá bom? E mandem lá pelo Mural VA, acho que vocês vão ter até segunda para estar enviando isso. E lembrando, né, que tem que ser coerente. Então eu quero que vocês curtam, tá bom? Gente, essa vanguarda que eu vou estar falando hoje, ela se originou lá na Holanda, né? Ela teve como grande nome o Piet Mondrian, né? Que vocês viram lá a chamada, né? Aqueles retângulos. A tia até tentou colocar uma roupa meio assim, a la Mondrian, mas não aparece. E aí, então deixa pra lá. Mas na verdade não foi Mondrian que idealiza essa vanguarda que se dá na Holanda, né? Na verdade é Dansburg, Theo van Dansburg, olha o nome. E aí ele se junta com Van der Leck e Piet Mondrian e eles vão pensar uma nova plástica, tá? Como é que é isso? Esse termo plástica a gente usa muito em arte. A plástica dessa vanguarda. O que é isso? São as características físicas dessa vanguarda. Então, por exemplo,
quando a gente fala em estética, estética ela é um braço da filosofia que estuda a arte, né? E estética hoje está muito vulgarizado, né? Clínica de estética, né? Tudo que é ligado à beleza. Mas a estética, a priori, ela é o braço da filosofia que estuda a arte. Então fica mais bacana a gente falar a plástica, né? A plástica dessa vanguarda era trazer uma nova forma de se pensar a arte, gente. Ela se dá ali em 1915, as reuniões, mas ela se inicia com o seu manifesto na revista The Style. Gente, é muito difícil falar, porque é D-E-S-T-J-I-L. Só que é holandês, é complicada, de Style. Bom dia, Nick. Então, fica essa, bom dia, ali, fica essa dificuldade na pronúncia, né? Que a gente está acostumado com as vanguardas em francês, as vanguardas em inglês, mas quando vem o holandês, mas é de style, que é exatamente a questão de estilo, né? Esses três pintores, eles vão reunir uma série de artistas, tá? Eles já se reuniam em 1915 para discutir uma nova forma de se pintar. Só que em 1917 eles montam esse manifesto nessa revista, cuja intenção era exatamente divulgar uma nova forma de se fazer arte e internacionalizar a arte holandesa, tá? A gente já viu aí vanguarda russa, vanguarda italiana, sempre as vanguardas francesas, né? Mas aí tem também lá na Holanda. E nesse período a gente já estudou aí a Revolução Russa, né? A gente já conversou sobre os sociólogos do século XIX, do final do século XIX, pensando as questões da sociedade, pensando as questões da comunidade. E isso, gente, isso se instaura ali no imaginário de todos, tá? Não a questão do comunismo, mas essa questão de algo mais social, de algo feito mais para a sociedade, que era a intenção dessa arte. Então, o que tinha antes, né, que era muito comum no século XVIII, século XIX, a questão do gênio romântico, do artista genial, que era tomado por inspiração, né, e tinha artes, né, tinham obras de arte com características extremamente individuais. Isso já se desfaz nesse século, tá? E principalmente nessa vanguarda. Qual é a intenção dessa turma? Eles querem, através de uma nova linguagem, né, uma nova linguagem visual, através de uma nova plástica, neoplasticismo, eles querem fazer trazer, não é uma coletividade para a arte, mas é quebrar a individualidade da arte. Então, se eu mostrar para vocês aqui as obras de Mondrian e de Duisburg, são muito parecidas, elas comungam. Então, como é que eles vão fazer isso? Eles vão... Lembra lá, vocês se lembram das premissas de Kandinsky, né, que ele vai até escrever um livro sobre ponto, linha, plano, né, como que isso são os elementos. Os neoplásticos, né, podemos dizer assim, eles vão reduzir essas linguagens a linhas entrecruzadas, tá? E eles começam a desenvolver isso fazendo retângulos, fazendo quadrados, a princípio com cores diversas, com cores, né, variadas. Só que depois eles reduzem toda a paleta deles para as cores primárias, gente, que são o amarelo, o azul e o vermelho. E as cores neutras, branco, preto e cinza. Então, eles vão eles se inspiram, com todas, né? Todos eles, todas essas vanguardas pós-Picasso, se inspiram no cubismo. Lembra do cubismo analítico, aquele todo facetado, todo fragmentado, né? De Braque e Picasso, que fica aquela fragmentação atrás, que aí são eles facetando o fundo para não ter fundo, para não ter a questão da perspectiva. Então, eles vão levar isso ao máximo. Eles vão reduzir tudo a retângulos, quadrados e as cores primárias. Qual
qual era a intenção deles e por que que eu coloquei os neoplásticos. Eu não sei se eu estou falando certo não, se eu deveria falar os neoplasticistas, eu não sei. Por que que eu coloquei eles juntos com a Bauhaus? Tá? Que aí é a questão da funcionalidade, a questão de se homogeneizar a arte, tá? De simplificar e fazer com que a arte entre na vida cotidiana das pessoas, que ela se integre ao dia a dia e dessa forma ela se desfaça. É bem ousado isso, né? É bem diferente. O Mondrian também, ele era um bocado soberbo, ele acreditava que depois das obras dele nada mais haveria se fazer em arte. Mal sabia ele que viria Pollock, né, enlouquecendo e trazendo aquele punhado de emoções no expressionismo abstrato que vocês terão comigo, né? Pollock, quando já vai lá para os Estados Unidos, também aí vem lá o Andy Warhol da pop art, mas Pollock é um show, Pollock é um escândalo, né, de arte. Então, assim, ele mal sabia ele que ainda viria, né, e ele ficaria ali lá com os seus quadrados. Então, assim, a gente simplifica, né, os quadrados de Mondrian, que coisa boba, mas isso também, naquela época, isso foi... Bom dia, Elvis, sem problema, meu amor. Isso, para aquela época, foi, assim, uma novidade, uma grande audácia, né? Você fazer, porque já tinha Kandinsky com aqueles riscos, aqueles planos. Se trazer apenas elementos gráficos, apenas elementos geométricos para a tela, né? Foi, assim, surpreendente. E eles chegaram, né? Eles tinham esse intuito de... internacionalizar a arte, tá ok? Mas aí depois cada um vai tendo o seu estilo. Eu vou mostrar, eu queria ler, porque eu até coloquei no texto de vocês, uma observação de Ferreira Goulart, né, que morreu tem pouco tempo. Ele foi um neoconcretista, ele era pintor, ele era poeta, um intelectual, um pensador da nossa época. E aí eu tirei esse trecho do livro dele, sobre os neoplásticos. O ponto central da estética neoplástica é a formulação de uma linguagem não individual, universal, capaz de exprimir o espírito coletivista do mundo. Aquilo que eu falei da sociedade como um todo, né, da comunidade, do mundo moderno e de se integrar nos meios de construção e produção industrial. Segundo esse ponto de vista, a arte deveria desaparecer ao cabo de uma evolução paulatina para fundir-se à vida cotidiana, mesmo que por sua vez já tenha se transformado em obra de arte. Uma coisa que eu não falei, gente, sem problema, gente, né, tá todo mundo cansado, semana que vem é feriado, a gente dá uma relaxada, né? Eu acho que tá todo mundo precisando descansar, então não tem problema não, fiquem tranquilos, tá ok? Eu não sei se vocês estiveram comigo a Art Nouveau de Maurice, né, o inglês, que são aquelas coisas orgânicas, né, aquelas formas bem sinuosas, a questão das plantas, das mulheres. A gente tem, é muito Belle Époque isso, aquela arquitetura toda arredondada. Isso era Maurice muito preocupado com a Revolução Industrial, com os produtos serem industrializados, né? E perderem o teor artístico. Então ele queria meio que resgatar a questão do artesanato, tá? Os neoplásticos já não tinham essa intenção. Eles, assim como a Bauhaus, a gente vai ver, eles já aderiram à industrialização. Então eles queriam colocar uma arte que pudesse ser industrializada, que pudesse atingir a coletividade, porque apesar de Maurice querer popularizar, ele não tinha ideais burgueses não, nem de elitizar a arte não, mas acabou elitizando porque a produção era individual. E aí nessa questão da neoplástica, né, dos neoplasticistas, de coletivizar a arte, como nos fala Goulart, eles
tendem a abranger o maior número de pessoas e a facilitar a industrialização dessa arte, ok? E isso vai dar ali entrada para o design, para projetos, que aí a tia vai falar sobre isso. Eu vou tentar falar sobre a diferença de arte, artesanato e design, falar sobre a Bauhaus, que é linda, que eu queria ter visitado quando eu fui à Alemanha, mas enfim, né? Porque o prédio está lá. Eu passei assim, mas porque ela depois ela se volta, Renata. Vamos pensar no neoplasticismo. Então, como já foi falado, eles vão tentar simplificar a linguagem, né? A linguagem visual. Eles vão reduzir a traços, que aí eles vão se entrecruzando e formando retângulos e quadrados, e reduzem a paleta também, as cores primárias e neutras, tá bom? Então a gente vamos dar uma olhadinha nas obras e aí vocês me dizem o que vocês acham. Ah lá, será que dá pra ver aqui? Aqui, ó. Esse é Mondrian. Apesar dele não ter sido como é que fala? Apesar dele não ter sido o idealizador, né? Como vários artistas do neoplasticismo vão, quando atinge, né, a internacionalização da vanguarda, quando eles se tornam famosos, muitos vão abandonar todas as premissas da vanguarda, ok? Mas Mondrian, ele vai se ater a isso até o final da sua carreira, tá? Então aqui, ó, a gente vê, né, as obras, as primeiras obras de Mondrian. É aquilo que a tia fala, gente. Eu sempre que eu puder mostrar uma obra anterior à obra moderna, né, dos artistas, eu vou mostrar, para que caia de vez com essa bobagem, de vez com esse grande equívoco de que os artistas, principalmente os abstratos, que optam pelo abstracionismo, eles não têm técnica. Tem sim, né? Mostrei lá Kandinsky pintando Gabriele, mostrei o Picasso pintando, né, figurativamente, naturalisticamente. Eles têm técnica como qualquer renascentista ou neoclássico, mas eles optam por estar fazendo essas obras. Aqui eu acho essa árvore de extrema importância na obra, na vida de Mondrian. De alguma forma eu enxergo os quadradinhos dela, mais tardios de Mondrian, já no interior dessa árvore, ok? Já na essência dessa árvore. Vocês percebem aqui todos os traços nessas cores que ele já trabalhava, o amarelo, o vermelho e azul. Oi, Dani, bom dia. Não, gente, relaxa, não tem que pedir desculpa, não. Perde um bocado da aula, né? E às vezes a tia não consegue gravar, mas é a vida que segue. Aqui, então isso aqui é uma obra figurativa, certo? A gente bate o olho, a gente percebe que é uma árvore. Eu acho ela linda. E eu acho que ela carrega já na essência o prenúncio do que seriam as obras de Mondrian. Aqui, ó, isso aqui é 1910. Aí, olha a palheta, né? Como é que era uma coisa pastel. Isso em 1913. Ele ainda não tinha se reunido ainda com o pessoal, não. Aqui já, tá? Ele já começa a encontrar com Vanderleck, né? E já começa a comungar ali as questões. Gente, olha só, aqui ele ainda tem isso aqui, né? Ele ainda tem esse fundo. Percebe como que é difícil tomar, né, a tela toda? Como que é complicado esse domínio, né, o tirar o fundo de uma tela. Aqui ele tira, né, já não tem mais fundo. E aí é isso, ele vai traçando as linhas, simplificando essa linguagem visual, né, e trazendo as cores primárias. Aqui, composição em vermelho e cinza. Tá, isso já em 1920. E aqui uma obra mais clássica dele, tá, em 1923, já com as cores, né, com as 3 cores primárias e as cores neutras, né, que é o branco, o cinza e o preto. Ok? Aí aqui uma evolução, né, gente, em 1935. Muitos pensaram, me perguntaram, tia, você... Vou voltar aqui para mim.
você colocou a Bauhaus junto com Mondrian por questões do uso desse grafismo de Mondrian no design? Não, não. Né? Até porque aquilo é mais é como se pegasse, né, as ninféias de Monet, ou então as pinceladas de Van Gogh, né, e transformasse isso em estampa, ou em cúpula de abajur, tá? Ou então em estampa de sapato. Isso é só você usar a plástica de um pintor e jogar ali. A essência, a ideia neoplástica é que a gente encontra na Bauhaus, tá? E Duisburg também, ele vai dar palestra, ele influencia Bauhaus. Mas não é a questão do uso desse amarelo, desses retângulos né, na produção da moda. Não estou banalizando isso, mas não é. Isso é só uma pincelada da real influência dos neoplásticos com a Bauhaus, ok? O que interliga ali é algo mais profundo, é a ideia da coisa toda, a ideia da vanguarda, o cerne, né? Vamos voltar lá, gente. Aí Mondrian, ele vai, assim, né, se mantendo nessa linha da linha se entrecortando, dessas cores básicas. Aqui ele já se muda para os Estados Unidos, ok? E aí ele faz aqui Nova York e aqui o Boogie. Aí ele muda um pouco, mas aí são pequenos retângulos, pequenos quadradinhos, mas sempre nessa linha, tá? Aqui é a linha Boogie dele. Dá pra ver, não dá, gente? Isso é muito engraçado, porque os Estados Unidos, eles herdaram, né? Eles se deram bem com a guerra, com a Segunda Guerra Mundial, se a gente for pensar. Quantos artistas se mudaram para os Estados Unidos, fugiram, né, da Segunda Grande Guerra? Quantos intelectuais, quantos cientistas, né? A escola de Frankfurt, né, com Adorno, quase toda foi para os Estados Unidos. Então, eles enriqueceram culturalmente e artisticamente, graças à desgraça da guerra, né, aquela coisa medonha. E Mondrian, ele vai para lá, tá? Semana que vem não, que é feriado, mas na outra a gente vai dar o Dada, né? O dadaísmo. A gente vai ver que Duchamp vai para lá, uma moçada vai para lá. Os Estados Unidos, eles herdaram, assim, bons artistas e bons intelectuais e cientistas. Então, o Mondrian, ele tem essa fase, ok? E aqui já é o Duisburg, aqui. Olha como parece, né? Olha aqui, igualzinho. Mas isso não é cópia um do outro, não. É mais aquela parceria lá de Braque e Picasso. São os dois tentando, né? É bem igual. São os dois tentando essa simplificação, essa coletividade na plástica, né? Aquilo que o Goulart, ele nos fala. Essa questão da coletividade, ok? Aí a gente vai começar, isso aí é o Mies van der Rohe, que é um dos grandes arquitetos, mas aí eu vou falar um pouquinho mais tarde, que é sobre a Bauhaus. Gente, essa questão que eu falei da Art Nouveau, que queria, né, proteger os artesãos, queria proteger a essência artística dos produtos que estavam começando a ser industrializados, essa preocupação se mantém na Bauhaus, tá? Isso é um start da Bauhaus, só que ali eles já se rendem à questão industrializada. E ali a Bauhaus, gente, ela é uma escola de arquitetura e design, ou como muitos gostam de falar, de arquitetura e artes aplicadas. Por quê? Inclusive, no neoplasticismo, eles não têm apenas pintores, eles têm arquitetos, eles têm designers, eles têm escultores, porque eles querem separar essa questão das belas artes, né? Eles já não querem mais essa soberba da pintura e da escultura como as artes mais importantes, eles já querem essa questão também dos ofícios, que é muito próxima à essência lá da Art Nouveau, tá? Lá da Belle Époque. Então, a diferença é que agora será industrializado, e o design, a arte é o projeto, tá?
Qual é a diferença de um artesão para um artista, né, para um designer? Vamos tentar explicar e vou até falar um pouquinho de Adorno, não sei. O artista, gente, a obra de arte, né, até segundo Adorno, ela se resume a uma peça única, uma peça que não pode ser reproduzida. Isso vai ser, né, questionado, ele levanta essa questão principalmente na época do cinema e da fotografia, onde as obras elas são, né, reproduzidas várias vezes. Aí é a questão da indústria cultural, da indústria massiva, né? Ele vai trabalhar isso. Então, a obra de arte, para alguns, é aquela que ela tem uma unicidade. Eu vou fazer uma escultura de uma peça única. Eu vou pintar uma única tela. Aquilo ali, não há reprodução daquilo. Então, me vem a inspiração, me vem a técnica, me vem a tentativa e eu vou produzir uma obra de arte. Como é que funciona o artesanato? O artesão, ele vai produzir, né, algum utilitário, então alguma peça decorativa, e em larga escala, manualmente, né? Ele vai estar produzindo ali vaso de barro, ele vai estar adornando, né, enfeitando o vaso de barro, ele vai estar fazendo, não sei, cúpula de abajur, né? Ele vai colocar a mão na massa e ele vai produzir em larga escala. Então vai ter um ajudante, né, enfim. Mas é ele que coloca a mão na massa. O que é o design, gente? O que é um projeto de design? Quando a gente pensa numa geladeira diferente, foi um design. Já viram essas geladeiras que são tipo retrô, né? Com pé de palito, com aquela alça de abrir também bem antiga. Então, assim, essa forma, quem pensou foi um artista, né? Ele vai desenhar essa geladeira, ele vai pensar, porque tem que ser uma forma, né, que aceite toda a tecnologia que uma geladeira exige, né? Não vou poder fazer uma geladeira, sei lá, estreitinha, super diferente, mas que não cabe nada lá dentro, entendeu? Ele tem que ter essa funcionalidade, tá? Então, daí a funcionalidade da Bauhaus. Então, é uma questão bela, bonita, artística, que vai ser produzida industrialmente. Mas onde está a arte aí? No projeto. O designer, ele é considerado um artista porque ele vai desenhar, ele vai fazer o desenho da geladeira, ou então o desenho de uma cadeira. Não sei se vocês conhecem. Eu esqueci. Os irmãos Campana, né? Eles são designers paulistas, brasileiros. Eles ganham prêmio no mundo todo. Eles têm uma poltrona só de bichinho de pelúcia, né? Peraí, deixa eu ler aqui pro pessoal. Vídeo, não entendi, Isadora, não entendi. Esse vídeo tutorial, não sei. Eu não sei se Grupos ele era comunista, não. Mas naquele tempo todo mundo era, gente. Naquele tempo todo mundo tinha ali a essência comunista, né? É que você chegou um pouquinho atrasado, Elvis, mas o que eu estava falando é exatamente do início dessa ideia do neoplasticismo, que eu ainda não cheguei na Bauhaus, é essa. Não chega a transformar a arte numa coisa mais coletiva. Tanto que eles vão reduzindo a linguagem artística para que não haja questão individual. Eu até falei do gênio romântico, o gênio que colocava nas suas obras essas questões individuais, né? A sua marca pessoal, tá? Eles refutavam tudo isso, eles queriam uma coisa mais coletiva que depois iria se aderir, né, ao cotidiano da pessoa. Nada mais é que aí as peças de design. Entendeu? Deu para entender? Elvis, responde para ti. Isadora, eu não sei o que é tutorial de arte, eu não sei, não entendi. Isso eu realmente não sei. Tá? Eu não sou familiarizada com essas questões de YouTube, não. Tá? Só para consertar coisa em casa. Bom, onde é que eu tava, gente? A questão do design. Então, não
deixa de ser, se a gente pensar no comunismo como você pensar no coletivo, né, na comunidade, não deixa de ser comunista, né? Se a gente for levar o comunismo ao pé da letra, assim, que vai pensar, você vai produzir industrialmente arte, né, em larga escala. Acontece que as coisas projetadas por design normalmente são muito caras, então eles não chegaram até a sua... Ai, Dani, obrigada. Já que eu não sei, me ajuda. Então existe essa diferença, né, da coisa produzida artesanalmente, é o artesão que está ali fazendo. O designer, ele vai fazer o projeto, ele vai dizer, olha, eu quero, como eu estava falando antes, dos irmãos Campana, que montaram uma poltrona com bichinhos de pelúcia. Eles não iam para a linha de montagem formar, né, a estrutura da poltrona, pregar bichinho por bichinho, entendeu? Eles colocavam as especificidades do projeto. A estrutura será de cano, sei lá, de aço, de tantos diâmetros, vai ser, sei lá, preta, e os bichinhos serão, entendeu? Eles vão colocar no projeto e isso será para a linha industrial, isso vai para a fábrica. Eles fizeram também, por exemplo, Melissa, né, o sapatinho de plástico, eles fizeram uma linha só de Melissa, que era toda entremeada, ele tinha até o nome disso, muito bonita. E aí eles não iam para a fábrica fazer o sapatinho de plástico, né? Eles simplesmente assim como o arquiteto, né? Só que o arquiteto ele vai à obra, ele acompanha normalmente, ele acompanha a obra, ele não só faz o projeto. Mas deu para entender, gente, a diferença de arte, que é aquela coisa única, segundo Adorno, né? Isso depois se desfaz, porque fotografia pode ser reproduzida, né? O cinema, ele pode ser, o rolo, né, da fita de cinema, isso pode ser reproduzido, e o cinema não deixa de ser arte, né? A fotografia também não. Mas a arte tem essa aura aí da unicidade. O design é aquilo que vai ser, né, produzido em larga escala, industrialmente, mas a arte é o projeto, e o artesanato é o próprio artesão que vai fazer em série várias peças iguais umas às outras ou parecidas, tá bom? Então, né, aí a gente já vai começar a falar sobre a Bauhaus. Mas antes eu queria mostrar um projeto de Mies van der Rohe, que é um dos grandes arquitetos do início do século passado, como que ele era da Bauhaus, né? Como que ele se parece, como que o seu projeto se parece com uma tela de Mondrian. Aqui, deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui é isso aqui é o pavilhão, né? Ia ter uma feira de arte, e aí ele vai e monta esse projeto aqui, né? Isso em 1929, lá em Barcelona. Ele é alemão, né? A Bauhaus é alemã, eu vou falar mais tarde. Olha aqui, gente. Não é aqui as linhas de Mondrian, mas aqui, por exemplo, esse projeto aqui, tá? Essa tela, perdão. Aqui são poucas linhas, né? Ele vai simplificando tudo, ele vai reduzindo tudo a linhas que vão se entrecortando. Esse projeto aqui do Mies, ele é exatamente uma tela de Mondrian, né? Aqui são os traços, são as linhas entrecortadas, e esse é muito legal porque isso já é a arquitetura moderna, tá? Como é que funciona, gente? Normalmente a arquitetura clássica, ela monta um quadrado, ok? E depois, por dentro, o arquiteto vai pensando nas divisões, vai pensando na planta. Já na arquitetura moderna, não. É de dentro para fora. Não sei se vocês conseguem me entender.
o arquiteto, né, ele vai pensar na planta e depois ele pensa na fachada, ok? Ele vai pensar no externo da obra. Isso é típico da arquitetura moderna. E isso tem tudo a ver aqui com os projetos, né, de Van der Burg e de Mondrian. E, como eu já falei, Theo van der Burg, ele vai lá, ele chega a fazer projeto, né? Ele chega a dar palestra na Bauhaus. E o que foi a Bauhaus? Aí sim, agora a gente pode falar sobre ela. Ela foi criada em 1919, ok? Oi, gente. Por Walter Gropius, ok? E aí ele vai convidando vários artistas para trabalharem. O que essa escola de arquitetura e de design tem de tão diferente? Por que ela marcou quando se fala em design? Porque ela teve pouco tempo de duração, né? Ela durou de 19 a 33, quando ela foi dissolvida pelos nazistas. O que acontece? Ela foi criada para que seus alunos não apenas estudassem, eles não apenas projetassem, para que eles colocassem a mão na massa, para que literalmente eles produzissem, tá? Então eles não tinham apenas aulas de arte, né? Eles tinham aulas de custos, aulas práticas, então eles se envolviam totalmente no projeto. E isso era muito diferente na época, ok? E lá também nós tivemos, né, Kandinsky, nós tivemos Paul Klee, né, como professores. Grandes nomes foram dar palestra na Bauhaus. Então, tem toda essa ligação do neoplasticismo com a Bauhaus. Por quê? Principalmente por conta da essência. Da quebra dessas questões das belas artes, né? Não é só a pintura, não é só mais arquitetura nem escultura. As artes decorativas vão ganhar muita força, né? E é por isso que ela é uma super escola de design. Então ali eles vão trabalhar arte, eles vão trabalhar projetos, e isso vai ser já focando na questão da coletividade. Talvez aí, Elvis, né? Talvez aí a questão de ampliar, né? De transformar de uma forma mais coletiva esse acesso às obras de arte. Que eles acreditavam que as belas artes, né, isso era uma forma elitista de lidar, como eu falei lá no início, como toda vanguarda, eles acreditam que a arte tem que ser uma nova forma, uma nova arte, uma nova plástica, né, o plasticismo, e através dessa arte, dessa nova arte, eles vão mudar a sociedade. Todos eles acreditam nisso, né? Todos eles têm esse intuito, todas as vanguardas. E isso vai influenciar a Bauhaus, ok? Ela nasce, né, em Weimar, na Alemanha, depois ela vai para Dessau, ela chega aí para Berlim até ser dissolvida. Então ela vai mudando. E aí algumas cidades abrem Bauhaus também, mas não é o projeto original. Vamos mostrar aqui, ó. Aqui, o projeto já é feito por um arquiteto que ele vai se tornar, né, professor. Então, os alunos, eles são incentivados a não apenas fazer o projeto também, mas a colocar a mão na obra. Eles faziam obras e faziam objetos de decoração também. Então, eu trouxe aqui alguns produtos da Bauhaus, né? Aqui, a gente tem que pensar isso aqui, gente, em 1922. Isso é um jogo de xadrez, né? Nós temos aqui também o berço. Essas cores lembram alguma coisa, gente? Né? Isso é 1919. Já tem toda essa ligação com Mondrian. Essa aqui é a cadeira presidente, ou Wassily. Para quem não se lembra, o Wassily é o primeiro nome de Kandinsky, que foi professor da Bauhaus, né?
Eles pensavam, gente, na questão da funcionalidade, tá? Não bastava ser bela, tinha que ter funcionalidade, tá ok? Então, olha lá, essas mesas aninhadas, ok? Isso é extremamente prático, porque você ganha, eu também, porque você ganha espaço aí, né? Aqui um infusor de chá. Ele tem todo um jogo. Não, acaba que não saía, né? Acaba que o preço, não sei essas obras da Bauhaus, mas normalmente, atualmente a gente olha isso, né? Só depois que se populariza, que as pessoas começam a fazer as cópias, é que se torna barato. Você comprar uma cadeira de um irmão Campana, de um dos irmãos Campana, é uma fortuna, né? Você paga pelo design, e esse preço do design ele é, né, diluído nas obras. Isso aqui ficou muito, né, veiculado. Foi muito produzida essa cadeira Barcelona aqui. E a maçaneta, né, quer dizer, eles lidavam com tudo, né, desde projetos de casas e projetos de objetos, maçaneta, jogo de xadrez, berço, cadeiras, muitas cadeiras da Bauhaus, mesinhas. Então, todos os objetos decorativos que teve início, não sei se vocês estiveram comigo lá no Rococó, né, os objetos de decoração, eles tiveram início no contato da nobreza, né, que estava saindo lá de Versailles, e aí quando vai para Paris, aí existe o contato da nobreza com a burguesia. A burguesia queria tudo, né, tudo que a nobreza tinha, só que ela não tinha os palácios, ela não tinha um pé direito de um grande palácio. Então o que os artistas tiveram que começar a fazer? A reduzir o tamanho das obras de arte. E aí deu-se, né, o início dos objetos de decoração, que antes eram muito grandes. Isso vai ser produzido na Art Nouveau, né? E aí depois vira a questão aí do projeto da Bauhaus, o projeto de design, ok? Se a gente for pensar em projetos de design, gente, a gente vai pensar até numa Ferrari. Como que você pensa na cor da Ferrari? Como que você pensa? Você tem que, né? Quem vai pensar na questão da resistência contra o vento, isso aí é um engenheiro. Mas o design, ele vai pensar, gente, desde do um cartaz de filme, que aí é o designer gráfico, ele vai fazer um design de uma página da internet, que é o web designer, ou designer de jogos. Se a gente for pensar, o designer está entremeado em todas as áreas da nossa convivência. Portanto, todo o intuito, né, lá dos neoplásticos, lá de Mondrian e Van Desburg, se deu, né? Assim, ainda que de uma forma cara, como perguntaram aí, puxa, mas isso se populariza? Não, isso não torna a arte, ainda que o intuito dele tenha sido, né, eu não diria popularizar a arte, eu acho que tornar coletiva. Gente, se a gente for começar a analisar toda obra de arte, né, ela é única, é uma peça única que se encontra ou no ambiente de pessoas com muito dinheiro ou em museus, né? E com as questões industrializadas, isso foi caindo o teor artístico, era a preocupação, como eu falei no início da aula, de Maurice, né, o idealizador do Art Nouveau, em inglês. É inglês, mas quando ele vai para a França, ele ganha esse nome. Assim, se inicia na Inglaterra. E aí, só que eles, o Art Nouveau, queriam a questão do artesanato, né, resgatar o artesanato. Já os neoplásticos percebem que isso não se dá, que a industrialização já dominou, e aí eles montam formas de levar a arte, né, de simplificar a arte para que ela seja mais coletiva. E eles fazem isso transformando lá as linhas, né, transformando os elementos de composição de uma obra de arte,
simplificando em quadrados, em retângulos, né? Ali já na linha neoplástica. E simplificando essa paleta, ou seja, simplificando a linguagem artística, uma nova plástica, é isso que eles trazem, ok? E isso se dá também, gente, na arquitetura. Aqui, cadê Miss? Né? Aqui. Olha os conceitos, já não tem mais aquela cômodo aqui, cômodo acolá. Eles fazem, nesse início aqui, uma questão de espaço aberto, né? Esse tal do conceito aberto que está voltando hoje em dia, tá? Eles vão trabalhar isso. Então, olha a simplificação das formas também, né? Se a gente for comparar com um palácio neoclássico, cheio daqueles adornos, cheio daquelas, né, daquelas questões todas, eles, né, a gente vê como que sai, mas fica mais enxuto, ok? Essa arquitetura moderna, tá bom? Essa aí é a Bauhaus, com seus... Então, é basicamente isso, gente. Então, queria saber se alguém tem aí alguma pergunta sobre, né, o neoplástico, sobre a Bauhaus. E aí ela foi extinta, né, em 1933 pelos nazistas. Imagina, com uma essência, né, de coletividade, uma essência de levar arte a todos, se um sistema totalitário ia, né, aderir a essa questão tão humanitária da Bauhaus, né? E aí por isso que isso perdura até hoje, gente. Todo mundo estuda Bauhaus, todo mundo, mesmo que não vá estudar arquitetura ou design, se você estuda arte, você vai estudar Bauhaus, né? Porque ficou essa questão de simplificar a arte, de trazer mais beleza para o cotidiano também aí das pessoas, através do design, né? Alguém tem alguma dúvida, gente, que eu vou falar, eu vou começar, ainda tenho aí uns 10 minutos, eu vou falar sobre a VA, eu vou ler o manifesto neoplástico, mas aí é mais focado. Não, gente, porque como se eles... vai ser contra o arquiteto, né? Vai ser contra... cada artista tinha uma luta, cada artista tinha um engajamento, né? Tanto que eles se juntavam e faziam lá os manifestos, né? E montavam as vanguardas. E aí a vanguarda, a proposta dos neoplásticos era exatamente trazer essa coletividade, romper essa questão do gênio individual, né? A questão da marca do artista na sua obra. Mas aí viria uma outra vanguarda refutando tudo isso. Então a gente vai ver que é tudo ao mesmo tempo, tá? A gente vai ver os dadaístas tocando a bagunça, entendeu? Nem aí com nada, né? Tinha os manifestos deles, não tinham nenhuma questão com a estética, né? Eles não queriam ser nada belos, eles queriam polemizar, eles queriam, né, sacudir o que eles já estavam considerando a arte burguesa, né? Que já estava se rendendo à burguesia. Cadê o Elvis? Pois é, mas tudo é assim, meu filho, tudo vai se rendendo ao capital, gente, né? A questão da industrialização, gente, ela vai dominando. Quando a gente fala o capital, a gente está falando dessas grandes corporações. Se a gente for analisar, por exemplo, indústria automobilística, Elvis, existiam, sei lá, para mais de 50, por exemplo, no Japão. Se a gente analisar quantas indústrias automobilísticas existem hoje, eles vão se fechando entre eles vão comprando, compra aqui, compra ali, e vai se fechando, aumentando o seu capital. Quando a gente fala do capital, né, que é essa questão sinistra, que são as grandes corporações, são os monopólios, os trusts, né, que existem leis que tentam proteger
o país, né, as nossas indústrias, mas não conseguem, porque esse capital que a gente está falando é muito grande. E aí acaba, né? Acaba que a pequena indústria... Gente, é que a gente não gosta muito de falar, mas a questão da cerveja, a Ambev, ela não saiu comprando, não foi a junção de várias fábricas de cerveja, né, numa só? Isso é totalmente inconstitucional, né, gente? Então, assim, as pequenas cervejarias que são montadas, artesanais, quando começa a cutucar a Ambev vai lá e compra, né? E aí a gente vê essa questão do grande capital, né? Como grandes escolas, grandes donos de escola também, né? Tem isso. Vai comprando escolinha, e fica ali fechado, né? Numa grande indústria, né? Assim, o capital é esse, gente. Aí, mas assim, existem leis que tentam proteger, né? Existem leis que vão lutar contra isso, tá? Mas isso se resvala no design, se resvala no design. Aí acaba que, poxa, você paga um artista super bacana, ele faz um projeto, você lança, logo depois vem várias empresas e copiam, né, aquele design. Aconteceu isso com os irmãos Campana, com a Melissa, né, várias sapatarias fizeram sapatilhos de plástico com o mesmo design dos irmãos Campana, imitando, assim, descaradamente, né? Mas aí acabou barateando. E assim vai. A China, né? A China faz muito isso. Ela copia as questões e joga na produção super barata dela. E acho que eu expliquei. Eu consigo ler as anteriores? É exatamente isso. Tá? Eu queria ler o manifesto. Acho que eu ainda tenho um pouquinho de tempo. Peraí. Cadê? Eu coloquei esse manifesto exatamente para ajudar vocês na vida de vocês. Vamos lá. Existe uma velha da Style, né? Style, que é o estilo em holandês, que é a tal revista que eles montaram, né? E é onde eles lançaram o primeiro manifesto em 1918. Existe uma velha e uma nova compreensão do tempo. A velha está relacionada com o individual, a nova está relacionada com o universal. A disputa entre individual e universal se mostra tanto na Guerra Mundial quanto na arte contemporânea. Quando ele fala arte contemporânea, ele está falando da questão contemporânea, do mesmo tempo deles, tá? Subiu aqui o teclado? Ai, meu Deus, peraí. Gente, melhor não mexer não, fica estranho aí. A guerra está desestruturando o velho mundo e seu conteúdo, predominância do indivíduo em todos os campos. 3. A nova arte, a nova plástica, trouxe à luz o que a nova compreensão do tempo contém, um equilíbrio entre o universal e o individual. A nova compreensão do tempo está preparada para se realizar tanto na vida interna quanto na externa. Aí já são eles pensando na arte decorativa, tá? A questão do design. Por isso que não é só o vestido à la Mondrian, o sapato à la Mondrian, é toda a questão de ideias que liga o neoplasticismo com a Bauhaus. Oi, peraí. O manifesto seria o que os artistas são exatamente, né? O que eles estão defendendo. Por isso que eu falei que vocês têm que se manifestar contra alguma coisa. Não poderia ser contra o Covid, que senão todo mundo ia falar contra o Covid, né? Então, por isso que eu pedi esse manifesto para vocês. Tradições, dogmas e o predomínio do individual, do natural, estão impedindo essa realização. Esqueci de falar. Eles se inspiraram no futurismo, mas depois rejeitaram quando a Itália entrou na guerra. E eles se inspiraram, mas isso eu falei, né, no cubismo também. Então, eles têm uma rejeição às artes passadas. Os artistas do presente, impulsionados por uma mesma consciência em todo o mundo, tomaram parte na guerra mundial contra o domínio do individualismo e da arbitrariedade, de um ponto de vista intelectual. Eles simpatizam, então, com todos que lutam intelectual ou materialmente a favor de uma formação de uma união na vida, na arte e na cultura. Então, era aquela questão de trazer a arte para o cotidiano dessas pessoas. Ok? Então, a publicação do The Style, fundada para esse fim, pretende contribuir para essa nova visão da vida de uma maneira exata. A nova e última, a cooperação de todos é possível. Aí eles vão falando, né?
as questões da plástica deles. Então, é basicamente isso, gente. São os neoplásticos reduzindo as linguagens visuais, né, para linhas entrecortadas que formam quadrados e retângulos. Eles reduzem a paleta, ok? Eles reduzem as paletas para as cores primárias e cores neutras, ok? De forma que, vocês viram, né, as obras dos artistas tanto que se parecem. Que aí tira a individualidade, joga a questão do coletivo de uma arte abrangente. O mesmo se dá na Bauhaus. Essa questão de quebrar com as belas artes, com essa hegemonia, né, da pintura, da escultura, trazer uma arte mais integrada ao cotidiano das pessoas. E aí, né, a gente tem... O início do design começou antes, né, mas uma nova forma de se pensar o design aderindo a arte à industrialização, ok? É basicamente isso. Tá bom, gente? E aí eu vou mandar para vocês esses textos, tanto da Bauhaus, que eu mandei os slides, né? Eu vou mandar os textos da Bauhaus e do neoplasticismo, que aí vocês vão, né, tem aí como basear esse manifesto para vocês montarem os manifestos de vocês. Ok? Perguntinha, gente? Alguém tem alguma dúvida? Alguém? Então tá, gente, eu acho que eu vou sair um pouquinho mais cedo, que aí eu vou dar aula pro 6º ano às 8, aí eu tomo água, levanto um pouquinho, que aí eu tenho que mudar de plataforma também, tá bom? E olha só, gente, semana que vem, de nada, meus amores, um beijo pra vocês. Semana que vem não tem aula, vamos todos descansar, todos dormir até tarde, tá bom? E aí na outra semana vamos trabalhar com os malucos dadaístas. Eu não sei se eu vou dar dadaísmo e surrealismo, né, na mesma aula, que dadaísmo tem muita coisa gostosa para se falar deles, tá bom? Vou dar aula pro seu irmão agora, nesse exato momento, às 8 horas, tá bom, gente? Beijo, bom fim de semana para todos. Fiquem bem, né? Continuem em casa, pelo amor de Deus, se protegendo a família de vocês e com saúde, né? E harmonia. Beijo, galera. Até. Tchau. Beijo, meninas. Obrigada pela presença, Dani Verusca. Que lindas. Beijo, gente. Até.